A Deus, nós estamos aqui mais uma vez adorando o nome do Senhor. Maravilha é estar na casa de Deus, e nós temos que aproveitar enquanto nós temos fôlego de vida, aproveitar enquanto nós podemos entrar na casa do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade, porque enquanto nós estamos adorando o nosso Deus, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida do nosso ministério, Ele cuida de tudo aquilo que nós colocamos na presença do Senhor. E o nome dEle será glorificado, e nós iremos cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra muito conhecida, que se encontra no livro de Jó. Pode ficar sentado mesmo, não precisa se levantar. Livro de Jó, capítulo 1 em diante, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos ali da Paraíba também, né? A todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, pela TV. Que Deus os abençoe grandemente, amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, dá o telão para você, amém? Diz assim, livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de 10 dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, e também Satanás entre eles. Então ele disse, Jesus perguntando: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, que significa inutilmente? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti na face. E você diga amém. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Agradecer ao bispo também, muito obrigado. Pastora Carla, muito obrigado. Que Deus os abençoe grandemente. Porque quando você vai levar a palavra de Deus, você sente calafrio, você sente tanta coisa. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Porque você não vai falar o que você quer, você vai falar o que Deus quer.
porque nós somos usados por Deus. E vamos então à história de Jó. E quando o bispo me incumbiu de levar a palavra, já comecei a orar a Deus para Ele me mostrar uma palavra. E você folheou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, até Deus te mostrar. E graças a Deus, Deus mostrou o livro de Jó. Quando se fala em aflição, quando se fala em preocupação, logo vem na nossa mente esse personagem chamado Jó. O livro de Jó é um livro poético. E a história de Jó é um relato bíblico do Antigo Testamento, onde alguns historiadores, aqueles estudiosos, atribuem este livro ao próprio Jó, a Salomão, a Moisés, mas não tem um autor definido. Não tem, não dá para saber como foi, quem foi que escreveu o livro de Jó. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem íntegro, um homem justo, se desviava do mal, temente a Deus, ele ajudava a todos. Jó era um homem rico, ele era o homem mais importante do Oriente. Quando alguém precisava de alguma coisa, Jó. Quando alguém precisava de outra coisa, Jó. Quando alguém perguntava, quem é que pode me ajudar, que eu estou necessitado de algo? Jó. Jó, ele era rico. Então ele não precisava se preocupar em ajudar quem quer que seja. Mas não. Jó era piedoso, ele gostava de ajudar. E quando você ajuda alguém, o teu galardão que está lá no céu, está reservado para você. E quando você ajuda alguém, Deus ele te dá em dobro. Deus ele reconhece. Mas não é porque nós somos bonitinhos. Eu já passei dessa fase de bonitinho. Não é porque nós somos bonzinhos que nós não vamos passar por tribulação. Não é porque nós somos bonzinhos que vai chegar o vento. E por falar em vento, eu gostaria que aquele ventilador fosse desligado. Eu não gosto de vento. Obrigado. A Bíblia vai relatar que Jó estava indo tudo bem. Tudo bem na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E ele não imaginava que estava tendo ali um debate entre aspas, porque Deus não debate com ninguém. Deus ele faz e acabou. Eu quero imaginar assim, chegaram os filhos perante de Deus, os filhos de Deus perante a ele, e Deus aqui do trono, só olhando. E quando chegaram os filhos de Deus, também chegou o enxerido do Satanás, e ele está aqui, quietinho. E Deus ele perguntou assim: para onde tu andaste? E ele disse: eu andei pela terra, eu comecei a rodear a terra. E Deus conhecendo, Deus fez assim para ele, perguntou: tu viu o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, se desvia do mal. Satanás disse assim: eu vi, claro que eu vi. Tira tudo dele para tu ver se ele não blasfema contra ti. Está na Bíblia.
Tira tudo dele para ver se ele não vai se afastar de ti, se ele não vai se desviar. Mas Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus fez assim para ele: eu deixo tu tocar em tudo que Jó tinha, em tudo. Pode tocar na fazenda, pode tocar nos bens, pode tocar nos seus filhos, pode tocar em tudo. Tu só não toca na vida de Jó. Eu ainda quero crer, meus irmãos, que se ele tocasse na vida de Jó, Deus ressuscitaria Jó naquele momento. Meus irmãos, quando alguém está prestes a se desviar, não é de um dia para o outro, é aos poucos. Porque Satanás, ele tem, sabe o que? Paciência. Ele tem paciência. Uma hora ele vai, daqui a pouco ele volta. Outra hora ele chega, ele procura o quê? Ele procura uma brecha. E quando ele acha uma brecha, ele entra. E ele é paciente. E ele sabe o meu e o seu ponto fraco. Ele conhece. Mas antes dele conhecer, Deus conhece você desde antes de você ter nascido. E se você está aqui hoje, meu irmão e minha irmã, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus, ele vai se revelar na tua vida. Você vai cantar o hino da vitória. O nome dele vai ser glorificado, meus irmãos. Enquanto você está aqui, ele está cuidando da tua casa, do teu ministério, da tua família. Enquanto você está aqui, ele está cuidando de você. Eu falei para Deus: Deus, pode aplaudir, pode aplaudir. Meus irmãos, eu faço esboço, mas Deus começa a encher, né? Começa a encher. Deus começa a encher a mente. E da mente vai para o coração. E tem que ir para o coração. Tem que ir para o coração, porque a boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está. Pois bem. Aí depois, no capítulo, eu não lembro, mas no capítulo 2, no versículo 1 ao 6, Satanás chega de novo na presença de Deus. E aquela conversa, tudo novamente. Ele não se contentava. Ele queria que Deus falasse tudo novamente para ele. E Deus permitiu. Quando Deus permitiu, ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo, foi de um dia para o outro. Foi da noite para o dia. Jó, ele dormiu rico e acordou pobre. Porque Satanás tirou tudo dele. Tudo. Menos a sua vida. Porém, ele colocou uma praga, uma lepra em Jó. Que a única coisa de riqueza que ele tinha era um caco. Um caco de telha para se coçar. E ele não podia perder esse caco. Porque ele se coçava tanto, que parece que aquele caco que ele tinha na mão era um ouro. Era uma pedra preciosa. Interessante, né, meus irmãos? Interessante. Muitas vezes, nós temos algo na nossa mão, e nós deixamos perder. E muitas vezes nós temos algo na nossa mão e nós começamos a idolatrar aquilo. Nós começamos a nos apegar. E nós não podemos nos apegar naquilo que Deus nos dá. Porque tudo é passageiro. Tudo passa. Tudo fica aqui. O que Deus tem reservado para mim e para você lá no céu é maior. O que Deus tem reservado para nós, não tem dinheiro que pague na terra. Jó, ele se depara com tudo que ele perdeu.
quero imaginar que Jó, ele se depara com seus filhos mortos, 10 caixões, 10. Eu quero crer que para cada filho, ele conversava com eles. Para cada filho ele falava: filho, eu tinha tantos planos para você. Filha, eu tinha tantos planos para você. Eu não sei o que vai ser da minha vida, porque eu já perdi vocês, já perdi tudo que eu tinha. A única coisa que eu tenho na minha mão é um caco de telha para se coçar, e parece que eu vou desfalecer, parece que eu vou morrer. O físico está enfraquecido, o físico está entristecido, o físico está numa enfermidade, o físico está com cheiro de morte, mas o espírito está vivo. O Espírito de Deus está vivo porque Ele deixou o Espírito fazendo moradia na sua vida. Jó foi um exemplo de paciência. Será que alguém de nós hoje passaríamos o que Jó passou? Será? Porque quando alguém mexe com você, você nem liga. Mas quando alguém mexe com seu filho, e se você não vigiar, você entra na carne. Porque quando mexe com o seu filho, está tocando o seu coração. Porque o seu filho, a sua filha, é um pedaço de você. É uma parte de você. Meus irmãos, quanto mais Jó sofria, mais ele se apegava a Deus. Mais ele se apegava a Deus. Eu quero crer que Jó pegava a telha, se coçando, e falava assim: graças a Deus, glória a Deus. Eu quero imaginar que ele cantava assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, livre está. Aplaude ao Senhor, meus irmãos. Igreja, todos podem te abandonar. Até o teu pai, até a tua mãe. Porque no mundo que está hoje, o ser humano está insignificante. O filho, quando ele nasce, ele vai te obedecendo. Você fala com ele: sim, senhora. Daqui a pouco, fulano, que é? Já vou. Né? É por aí. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Né? Então teus pais, teus parentes, tua esposa, teu marido, teus filhos, todos podem te abandonar. Deus jamais vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Porque Ele tem algo com você. Ele apostou em você. Se você está aqui hoje, é porque Ele apostou em você. Se você está aqui hoje, é porque você acredita nele. E você está aqui, e você está representando a sua família e a sua casa.
Quando você está na casa do Senhor, toda enfermidade cai por terra, meus irmãos. Quando você está orando na casa do Senhor, ou mesmo na sua casa, toda aflição cai por terra, toda preocupação cai por terra, porque Deus, Ele enche o seu coração, e você sente. Mas e por que você sente? É porque você tem o Espírito Santo fazendo moradia na sua vida. E o Espírito Santo, Ele compartilha na sua vida com gemidos inexprimíveis. Ele compartilha quando você está chorando. Ele compartilha quando você está clamando. Ele compartilha quando você está alegre. Ele compartilha quando você entra na presença de Deus. Ele compartilha quando você pede para Deus. Ele compartilha quando você questiona para Deus. Ele compartilha quando você entra na presença de Deus e agradece por você estar vivo na terra, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E se você crê, jogue a mão para o céu e adore o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jó teve um momento de aflição, teve um momento de desespero, tanto ao ponto de chegar, eu não queria mais ter, eu não queria nem ter nascido. Ele chegou ao ponto de desejar a morte. Imaginemos que aflição foi essa, que sofrimento foi esse. E a única coisa que ele tinha era o caco. Era a única coisa que ele tinha, era o caco de telha ali se encostando. Mas cada vez que ele se coçava mais ainda, mais ele se achegava a Deus. Mais ele se achegava a Deus. E o inimigo estava ali tentando Jó a todo tempo. E Deus só olhando. Deus só observando. E muitas vezes nas nossas vidas é assim. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, Deus não responde. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos e Deus não responde. Nós jejuamos, nós lemos a palavra, nós subimos ao monte e Deus não responde. Mas quando Deus está calado, é porque Ele está trabalhando na sua vida. Muitas vezes nós não vamos entender por que está acontecendo. Talvez Jó não entendeu por que ele estava passando por aquilo. A Bíblia não vai relatar que ele entrou na presença de Deus para conversar com Deus e se lamentar. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu ajudo o próximo. Senhor, eu tenho tudo que tu me dá. Senhor, eu reconheço tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. E apareceu essa enfermidade sobre a minha vida. O que é que está acontecendo? Será que eu estou em algum pecado? 3 amigos de Jó foram visitá-lo. 3. Cadê o nome deles aqui? Bildade, Zofar e Elia. É isso aí. Quando eles chegaram lá e começaram a acalentar Jó. Jó, calma Jó. Calma, tu está passando por essa aflição, mas calma, fica calmo. Amigos, tentando amigo não é aquele que te dá rosa, amigo é aquele que tira o espinho. Amigo não é aquele que bate no seu ombro, mesmo sabendo que você está errado, e fala que você está certo. Amigo é aquele que te pega no pé. Amigo é aquele que mostra o caminho para você. Amigo é aquele que não encoberta o que você faz de errado. Amigo é aquele que te alerta. Amigo é aquele que não quer ver você trilhar no caminho errado. Amigo é aquele que quer ver você trilhar no caminho certo. E muitas vezes nós estamos trilhando no caminho errado e achando que estamos certo.
E muitas vezes a pessoa, alguém que está do seu lado, está te alertando e você não quer enxergar, porque você acha que está no caminho certo. Porque eu acho que estou no caminho certo. Ninguém precisa me ensinar. Eu já sei de tudo. Eu conheço tudo. Não custa ser humilde. Eu sempre falo para meus pastores, eles têm idade para serem meus filhos, nossos filhos. Mas eu aprendo com eles. Para aprender, nunca é tarde. Para aprender, não tem idade. E quando nós queremos aprender, nós temos que ter em primeiro lugar humildade. Humildade para aprender. A humildade é o cartão postal para você entrar onde é que você queira. Porque você chega e vai embora, e quando você voltar, a porta está aberta. Toda vez que você chega, você vai ser bem recebido. Toda vez. Nós aprendemos com a história de Jó, que quando está tudo bem, não vamos nos preocupar com nada. Quando está tudo bem, na área familiar, na área financeira, dinheiro do banco, carro do ano, a família, tudo legal, tudo certinho, a mãe da empresa, tudo certo. Mas quando está tudo bem, vamos vigiar, porque o inimigo está tramando algo. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Eu acrescento mais ainda: vigiar, orar e continuar vigiando. Porque muitas vezes nós vigiamos e oramos. Acabou, eu orei e está tudo bem. Está nada. Nós temos que continuar vigiando. Os filhos das trevas são mais vigilantes que os cristãos. Pode perceber. E nós temos que aprender a ser vigilante. E nós temos que orar incessantemente. Pastor, eu tenho que ficar na igreja o tempo todo? Não. A igreja é você. Orar incessantemente é você estar na sua casa, você está lavando uma louça, você está lavando o carro, né? Você está se arrumando, você está se embelezando, você está penteando o cabelo, você está orando, você está conversando com Deus. Porque quando nós paramos de conversar com Deus, quando nós paramos de ler a Bíblia, quando nós paramos de meditar na palavra do Senhor, é o sinal que o inimigo está tentando tirar eu e você da presença de Deus. Mas o Espírito Santo que faz moradia na sua vida, ele é mais forte do que o inimigo. O Espírito Santo que mora na tua vida, ele vai te levantar, ele vai te condicionar, ele vai te fortalecer. Você vai entrar na presença de Deus, você vai ler a palavra de Deus, você vai falar com Deus, Deus vai falar com você, e você vai ter uma fiação com Deus, você vai ter um particular com Deus, você vai ver Deus agir na sua vida. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, porque em Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir, há um tempo de plantar, mas também há um tempo de colher. E hoje você está colhendo a palavra que Deus está colocando no seu coração. Você vai cantar o hino da vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você crê, eu sou o primeiro, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. No último capítulo de Jó, 42, diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou teus planos poderão ser impedidos. Eu sei que tudo pode, que tudo está na minha vida,
Eu sei que tudo pode, que quando eu entrar na tua presença, tu vai me ouvir. Eu sei que tudo pode, que quando eu entrar na tua presença, tu vai realizar o meu sonho. Eu sei que tudo pode, que quando eu entrar na tua casa, tu vai ser glorificado. Nada vamos levar dessa terra. Nada vamos levar dessa terra. Vai tudo ficar aqui. Tudo fica. Mas Jesus, quando ele sai, quando ele partiu, ele disse: o meu lugar não é aqui. O meu lugar é ao lado do Pai. Mas eu vou deixar o Espírito Santo fazendo moradia na vida de cada um de vocês. No primeiro advento, Jesus veio como um carneirinho, quietinho, calado, sofrendo. Não gesticulou, não reclamou, não falou nada. Porque se ele quisesse, naquele momento, ele acabava com tudo. E se ele tivesse acabado com tudo, nós não estaríamos aqui. Ele pagou o preço. Meus irmãos, a coisa que o inimigo menos queria é que Jesus fosse crucificado. Porque ele sendo crucificado, ele pagou pelas nossas vidas. E era tudo que o inimigo queria, não queria. Mas Deus, ele conhece, Jesus, ele conhece. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele está já no último fôlego de vida, a respiração ofegante, porque quando a pessoa ela é presa com os braços abertos, a dificuldade de respirar é maior. Não tem tanta facilidade de respirar, porque os braços estão abertos. E quando ele está ali naquela aflição, naquela agonia, ele levanta o olho para o céu e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. E traduzido diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ali ele falou como homem. Ele não falou como Deus. Ele falou como homem, sentindo a aflição, sentindo o corte na pele, sentindo a aflição no corpo, sentindo a aflição na alma, sentindo as dores no corpo. Porque quando ele foi chicoteado, no próprio chicote tinham as bolas de osso com pontas que quando acertava o corpo dele abria. E naquele momento em que ele disse: está consumado, rasgou-se o véu. Rasgou-se o véu. E você está aqui glorificando o nome do Senhor. Você está aqui adorando o nome do Senhor. Você está aqui cantando louvores em nome do Senhor. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou planos poderão ser impedido. Se você está aqui, é porque Deus confia em você. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Meus irmãos, já era para mim ter partido dessa terra. Eu fui acometido por uma enfermidade para a morte. E Deus sempre falando comigo. Sempre falando comigo. Deus usava A, usava B, usava C. E cada um que falava comigo era igual. Ou seja, era confirmação. Era confirmação, e hoje eu estou aqui. Para a glória de Deus. Graças a Deus. Eu falava para Deus: Senhor. Eu falava com Deus assim: Senhor, você não acha que eu estou muito novinho não para ir embora? Né? Mas Deus, ele sabe, né? Deus, ele conhece. Então Deus, ele resolveu me dar mais uma oportunidade. Deus falou comigo até em sonho, vocês acreditam? Até em sonho Deus falou comigo: não te preocupes, eu estou contigo. Não te preocupes, tu não vai morrer. Não te preocupes, eu fechei a tua sepultura. Meus irmãos, você acorda tão contente, porque você tem que ter certeza quando Deus fala com você. Porque muitas vezes nós ficamos naquela: será que é Deus mesmo falando? Será que não estou? Será que não é da minha cabeça?
Será que é verdade? Será que o que eu ouvi é verdade? Ou será que eu estou pensando, eu estou com tanta preocupação, eu estou com tanto entusiasmo, que eu já estou pensando que, será? Mas não, quando você tem intimidade com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, quem ora não fica enganado. Quem ora não fica enganado. Se você não consegue ver, Deus mostra. Você não vai ver pelos seus olhos carnais. Você vai ver pelos seus olhos espirituais. E Deus mostra. Deus, Ele mostra. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Peça para Deus e Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Sabe por quê? No segundo advento, quando Deus voltar pela segunda vez, Ele não vai voltar como um carneirinho. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, com grande poder e glória sobre a terra, porque a Ele foi dado todo o poder sobre a terra e debaixo do céu. A Ele foi dado todo o poder. Ele tem o poder da vida e da morte. Ele tem a chave na mão. Ele controla a tua vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu RG. Ele conhece o teu pensamento. Ele sabe o que você quer. Mas muitas vezes aquilo que você quer não é o que Ele quer. Convenha que eu diminua e o Senhor cresça sobre a minha vida. E quando você fala isso, convenha que eu diminua e o Senhor cresça sobre a minha vida, você está mostrando humildade perante a Deus. Você está mostrando que sem Ele, você não é nada. Sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. A arrogância, o egoísmo, o ego, a alimentação do ego sobre a nossa vida, isso não vai valer para nada. Se não for Deus na sua vida, você pode ter dinheiro, quanto for. Você pode ter o que você quiser. Se você não tiver Deus na sua vida, nada vai valer. Nada. A Bíblia vai relatar, bem lá no finalzinho do livro de Jó. Antes disso, deixa eu falar algo. Eu esqueci e nem me lembrei. Quando o inimigo tirou quase tudo de Jó, por que eu digo quase? Ele só não tirou duas coisas. Uma foi a vida. E a outra foi a esposa. Ou seja, se a esposa não ficou com Jó, talvez Jó esperava-se da esposa. Jó, calma, eu estou contigo. Jó, não se preocupa, eu estou aqui. Jó, não se preocupa, estamos juntos. Não, mas não. Simplesmente ela falou para Jó: Jó, tu não está vendo que esse sofrimento teu aí é para a morte? Jó, tu não está vendo que tu vai morrer, Jó? Jó, tu não está vendo essa aflição que tu está pensando, que tu está passando? Jó, nega o teu Deus e morre, Jó. Nega o teu Deus e morre. E ele sabiamente ele respondeu: mulher, tu falas como uma louca? O que tu tem na cabeça, mulher? Tu tá doida? Ele repreendeu a mulher dele. E no finalzinho, no final, Deus ele restituiu tudo em dobro. De 7 foi para 14. De 7 mil foi para 14 mil. Olha lá. De 500 foi para 1000. Deus deu tudo em dobro. Deu os seus 10 filhos. Moças formosas. Moças bonitas. Rapazes bonitos. Rapazes formosos. Porque quando Deus dá em dobro, Ele não dá nada feio não, meu irmão. Ele não dá nada feio não, meu irmão. Ele dá bonito, meu irmão. É bonito. Porque o céu é bonito. Porque Jesus é bonito. Porque o Espírito Santo é bonito. Tudo é bonito quando vem das mãos de Deus.
E quando você recebe algo de Deus, e você tem a certeza que é de Deus, é quando você sente no seu coração a presença de Deus, quando você sente no seu coração a alegria. E quando você tem esse sentimento de alegria, é porque é das mãos de Deus, é da parte de Deus. Jó, que ele disse: bem eu sei que tudo podes, mas que nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedido. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. No livro de Isaías diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra tu a condenará. E no mesmo livro de Isaías diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus, muito obrigado.